Vocês hoje sobre 4 tipos de servos. Deus colocou essa palavra no meu coração essa noite. Era por volta de umas 9h30, 10 horas. E aí eu levantei, já estava deitado, levantei para poder escrever ela. E hoje de manhã eu terminei ela. Então eu quero partilhar ela com vocês. Vai estar no telão para vocês acompanharem. Mateus 25, 23 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Nós vamos falar sobre 4 tipos de servos. E esses 4 tipos de servos estão aqui, entre vocês. E eu preciso que vocês visualize e identifique qual deles você está. Primeiro tipo de servo, coloca aí para mim. Lê comigo. Como que é? Servos que estão cansados. Quem são os servos cansados? Pode deixar esse tópico aí. Quem são os servos cansados? São aqueles que não têm tempo para mais nada. São aqueles que dão desculpas. São aqueles que aquilo que você pede para fazer sempre tem um obstáculo, tem um objetivo, tem um problema na frente. Ele está cansado do cargo, está cansado do ministério, está cansado de vir à igreja, está cansado então, sabe, de vir na reunião, está cansado. O cara está cansado. Não levanta a mão, nem olha para o lado. Mas tem muitos servos assim, cansado. Você vai contar com um servo cansado, você precisa pensar 10 vezes para convidar ele ou para convocar ele para fazer alguma coisa. Porque ele sempre está cansado. Segundo tipo de servo, vamos lá. Leia comigo. Os interessados. Diga comigo, interessados. São os servos que só fazem quando lhes convém. Ah, é o meu ministério. Eu vou então me empenhar totalmente. Não, é o outro ministério. Eu não vou me empenhar totalmente. Ah, esse trabalho aqui não é um trabalho relacionado a mim. Então eu não vou me... Porque ele só faz o que está no seu interesse. É o servo interessado. Pense comigo, quem você é? Terceiro tipo de servo. Aqueles que são motivados. Eles saem do culto de domingo e falam: opa, essa semana vai ser uma bênção, eu sou servo, eu sirvo mesmo e tal, e vem na reunião e recebe uma carga de energia e de repente, porque ele sempre precisa ser motivado. Pessoas motivadas, você tem sempre que estar motivando ele. Um funcionário que trabalha numa empresa remunerado, que motiva ele? Salário no final do mês. Ele vai receber no final do mês, é o que motiva ele. Não é verdade? Então, ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de algo para motivar ele. Ele precisa de elogio. Ele precisa de honra. Ele precisa de bajulação. Ele precisa de alguém que bata nas suas costas e diz: cara, que legal, você fez bem. Olha, minha irmã, como que você foi bem nesse negócio. Ele precisa disso, porque se ele não receber uma carga de motivação, ele não vai. Então é o servo motivado. Ele precisa dessa motivação. Se você não der, o dia que você não der, já era. E o quarto tipo de servo? Os inspirados. Esse é o servo bom e fiel. É o servo que entende o seu propósito.
é o servo que entende o que ele realmente foi chamado para fazer. Toda vez que nós entendemos errado o que nós fazemos, nós temos problemas. E se você tiver um pensamento ou entendimento que talvez você faça algo para mim ou por mim, você está bem enganado e você vai ter problemas sobre essa situação. Você precisa estar inspirado. Por que que o servo fiel vai na igreja ao domingo? Porque ele está inspirado. Ele entendeu o princípio, ele entende que o reino de Deus é prioridade para ele. Não tem nada mais importante, não tem festa, não tem churrasco, não tem então a cama quentinha, gostosa, não tem nada, ele está indiferente, está chovendo, vamos lá, está chovendo, ele está fazendo frio, está um calorão, o Brasil está jogando, ele está doente, mas ele está com uma pessoa doente em casa, mas ele está com um problema sério no casamento, mas ele na segunda não sabe nem como vai pagar as contas, mas no domingo ele... Por que que ele está? Porque ele está inspirado. Está dentro dele. Ninguém tira isso dele. Pode chover, pode fazer sol, pode acontecer o que for. Ele está inspirado. E essa inspiração faz ele chegar mais cedo. Faz ele estar preparado. Faz ele se preocupar com o corpo. Faz ele então se envolver com o processo. Esse é o servo inspirado. Eu quero que você então observe esses 4 tipos de servos que eu acabei de falar para vocês e se identifique em qual deles você está. Você é um servo que já serviu, já fez muito, já se empenhou muito, mas você está cansado? Você é um servo que está interessado. Se algo te favorecer, beleza, eu faço. Se não te favorecer, eu não faço. O dia que eu prego, eu me envolvo. O dia que eu não prego, eu não me envolvo. O dia que eu canto, eu me envolvo, eu estou na igreja, eu quero. O dia que eu não canto e toco, eu não quero saber. O dia que eu estou para servir, o dia que me interessa, o dia que algo então me interessa para mim, para o meu ego, para a minha vida, então eu faço. E faço bem. Mas se não é para mim, se não é então para o grupo que eu faço parte, eu não quero nem saber essa situação. Esse é o servo interessado. Talvez você pode estar aqui, ou você é uma pessoa motivada. Você está esperando eu, a pastora, um dos nossos pastores, ou quem sabe, algum dos líderes do departamento, bater nas tuas costas e falar, nossa, cara, você fez um excelente trabalho. Ou foi muito bom isso aí. Não que não deva acontecer, mas é que nós não temos olho e tempo para fazer isso com todo mundo. Então você não pode esperar uma motivação. Você não pode então viver de motivações e motivações. Você precisa ser uma pessoa inspirada. Vamos agora ver o que nós vamos fazer com cada um deles. O que nós vamos fazer com cada um desses servos? Vamos lá. Primeiro, os cansados. O que os cansados precisam? Não tem outra forma. Se você está cansado, ou você se recicla, ou você tem que sair fora. Não tem outra palavra. Pastor, eu estou cansado, porque, meu irmão, minha irmã, ministério não é para qualquer um. O chamado
Não é para todas as pessoas. Repare que Jesus curou a multidão, alimentou multidões e multidões, separou para si alguns discípulos, separou para si mais então perto 12, dos 12 mais perto 3. Ou seja, você vê que não é fácil, mas se você escolheu, você precisa estar então trabalhando para isso. Pastor, mas você também não cansa? Canso, mas o meu propósito é maior. Pastor, mas você não tem dia que está doente ou está triste? Sim, mas o meu propósito é maior. Pastor, não tem dia que dá vontade de você ficar em casa? Sim, dá vontade, mas o meu propósito é maior. E eu busco essa reciclagem. E eu falei para a pastora que ontem nós estávamos conversando sobre sonhos, sobre estar grávido. E esse papel vai ajudar você um pouco sobre isso. Falando um pouquinho com ela, ela falou, eu tô grávida de um sonho e tal. Eu falei assim, eu estou igual porca. Estou grávida do monte. Porque assim, né? Gente dá 1, 2, porco dá um monte, né? Não é bem que eu falei para você? Porco dá 10, 12, sei lá quantos mais, né? Então eu estou que nem uma porca grávida, sabe? Estou esperando um monte de milagres para 2023. Então eu quero que você também esteja nessa expectativa, porque nós não vamos longe com uma equipe cansada. Uma equipe cansada não produz. Uma equipe cansada não rompe. Uma equipe cansada atrapalha quem está querendo romper. Eu coloquei no grupo da liderança, e eu quero que vocês façam essa conta junto comigo. Faça essa conta aí junto comigo. Pega alguém aí, agora eu vou liberar você pegar o celular. Pegue o seu celular aí. Multiplique agora 1 vezes 1 vezes 1. Quanto que deu? Deu? 1. O 1 é a totalidade. Ou seja, é o que Deus quer que cada um de nós sejamos 1. Então, 1 é Deus, o outro 1 é a igreja, e o outro 1, cada um de nós. Quando toda essa engrenagem, ela é inteira, ela se dá inteiramente, o resultado final é inteiro. Mas vamos dizer que Deus continua sendo na totalidade, 1. A igreja continua na totalidade, 1. Então multiplica 1 vezes 1. Agora você vai multiplicar você. Talvez não tenha dado 100%, o seu 1 inteiro. Talvez você tenha dado 0,3, 0,5. Quanto que dá 1 vezes 1 vezes 0,3? Quanto que dá aí? Quanto? Quanto que deu aí? Fala aí. 0,3. O que significa isso? Se você estiver quebrado com apenas uma parte, a equipe toda que você faz parte também será quebrada. Não terá totalidade. E a Bíblia diz que Deus libera a bênção onde há unidade. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito. Então, se nós não estivermos no mesmo propósito, se aquela pessoa que é 0,3, ela não está ajudando, ela está atrapalhando. E esse que é o grande problema. O problema das pessoas que estão cansadas. Elas querem então segurar aqueles que estão correndo. Porque nós temos manga largas aqui. Nós temos então leopardo, guepardo, nós temos aqui. Amém ou não amém? Nós temos. Mas de repente tem alguns que estão cansados. E aí de repente o leopardo, o guepardo quer correr. Mas o outro está cansado e fala assim, não corre não. Eu não vou aguentar correr com você. Vai devagar.
Vamos dando um passinho de cada vez, vamos de leve. E aí essa pessoa cansada atrapalha o processo de toda a equipe. Não sei se você está me entendendo. Então pessoas cansadas precisam se reciclar. Precisam querer então se reciclar. Precisa querer então se atualizar. Sabe, fazer um upgrade. Eu não sei se o celular de vocês é assim também, mas acredito que todos eles são. De tempo em tempo eu acordo, está diferente. Atualizou. Para que atualizou? Não funcionava? Funcionava. Mas atualizou para quê? Para ficar melhor. Então por isso que nós precisamos disso, amados. Nós precisamos dessa situação. Nós precisamos então nos atualizar. Então aqui, ó, se você está cansado, vamos lá, meu irmão, vamos buscar essa reciclagem. Vamos então, sabe, nos empenhar para nós então avançarmos. Busca força da onde você não tem. Eu vou confessar a dizer para vocês, esse ano não foi fácil para nós. Foi um ano difícil. Foi um ano complicado. Mas eu estou buscando força da onde não tem. Estou me reinventando. A pastora tem visto. Tenho estudado, tenho buscado, tenho me preparado. Para quê? Porque nós precisamos. Nós não podemos parar. Nós temos uma missão. Amém ou não amém? Segundo tipo, o que nós temos que fazer com o segundo tipo? Vamos lá, os interessados que precisam entender que a honra é para quem? A honra é para quem? Meu irmão e minha irmã, preste atenção no que eu vou te falar. Se você precisa de reconhecimento de pessoas, é porque você ainda não descobriu quem você é. Se você precisa de aplauso, se você precisa de tapinha nas costas, se você precisa de, foi legal, cara, bacana, Deus abençoe a sua vida, que bom que você fez assim, é porque você ainda não sabe quem você é. Você está precisando do quê? Está precisando então de pessoas dizerem, de pessoas então fazerem, de pessoas então te honrarem. Nós não podemos viver disso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele cresça e eu diminua. É Ele quem tem que crescer, não sou eu. É Ele quem tem que crescer, não é o que você faz. A Bíblia diz que o que você faz com uma mão, a outra não pode saber. Então, se desligue dessas coisas. Entenda que você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Deus te ama. Deus já pagou o preço da salvação pela sua vida e ponto. Você não precisa da aprovação de ninguém. Diga assim comigo, eu não preciso da aprovação de ninguém. Diga novamente. Fale para o irmão que está do teu lado. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você simplesmente precisa então executar e fazer. Então você não pode então querer a honra para você. Ah não, mas agora eu vou fazer alguma coisa, mas eu quero ser visto, eu quero ser lembrado, eu quero... O quê? Ele tem que ser visto e lembrado lá da cruz, que ele desceu da cruz, ressuscitou dentre os mortos, deu um pau no capeta, e hoje então está aqui para nos abençoar e nos libertar a cada dia. É isso. Então você e eu precisamos saber bem quem nós somos. A igreja precisa um todo, um corpo. Todos nós precisamos estar conectados juntos. Agora tem alguém preparando o café, tem alguém no estacionamento, tem alguém na mídia que ninguém está vendo. Nos dias de culto tem gente com as crianças, que muitas pessoas que estão aqui nem vê. Você imagina se nós fôssemos então dar flores para todo mundo que fosse fazer isso?
você não pode fazer isso quando você apenas quer o interesse para você. Nós precisamos trabalhar na coletividade. As coisas precisam dar certo e ponto. Hoje o Elan falou assim para mim: pastor, nós não vamos ter a equipe toda para poder tocar, tal. Eu falei, cara, se vira, tem que tocar. A sua função e sua obrigação é conduzir o louvor e ponto. Se é com violão, se é com uma banda inteira. Eu tenho certeza que se hoje aqui tivesse um pregador famoso cantando, tocando, pregando. O pregador canta e toca, você viu na minha fala aqui? Um pregador famoso pregando, da mídia. Pode ser que não teria dificuldade nenhuma de montar a equipe. Mas nós precisamos fazer. Tem um? Faço. Tem dois? Fazemos. Tem três? Fazemos. Tem quantos? Fazemos. Para quem que você vai servir? Você quer pregar no culto que está a igreja cheia? Ou você quer pregar para o cara que está passando na rua? Nós queremos apresentar quando tem um interesse nosso. Isso é muita gente que é assim. E o que eu estou falando para vocês aqui é tratando esses pontos. Porque nós precisamos organizar para que nós possamos então crescer. Eu preciso, presta atenção, eu preciso de uma liderança com a mentalidade aberta. Que para de olhar para o seu umbigo. E começa a olhar então para um todo, servir, apoiar. Eu vejo, tem dia que o Igor tem um coração de servo. O Igor tem um coração de servo. Temos vários, mas eu vou usar um exemplo dele. O Igor, esses dias atrás a menina estava tocando ali, ela não tem violão elétrico, o Igor trouxe o violão para ela, preparou o lugar para ela cantar, deixou tudo pronto para ela cantar, emprestou o fone para ela e estava ali olhando e ajudando ela para dar os primeiros passos. O que é isso? Servir. Ninguém viu. Ninguém vê essas coisas. É o prego da arca. Você não pode ser uma pessoa então interessada para aparecer. De verdade, quanto menos você aparecer, melhor. Porque assim Deus ele vai ser glorificado na sua vida e na sua história. Então você precisa então entender que a honra é para quem? A honra é para quem? Para o Senhor. Terceiro, o que nós fazemos então com os servos motivados? Precisam então criar inspiração, ou em algum momento então eles vão parar. A pessoa que ela é motivada, o dia que acabar a motivação ela para. Eu não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano foi em 2010 ou 12, alguma coisa assim. Alguns de vocês não estavam aqui. Nós fazíamos muito evento na igreja. Nós gastávamos praticamente toda a arrecadação da igreja fazendo eventos. E a igreja precisava de um monte de reparos. E teve uma vez que eu falei assim, não, é impossível o negócio, não pode ficar gastando dinheiro com evento. E a igreja precisando de reparos e das coisas, não tem sentido isso daí. Vamos parar. Na mesma medida que nós paramos, parou o fluxo de pessoas. Porque aquelas pessoas precisavam de uma motivação. Por isso que nós viemos e estamos então desenvolvendo um processo. E agora, nessa campanha de virada do ano, se a gente estivesse gastando dinheiro, porque talvez vocês não sabem, mas qualquer pessoa que a gente vai trazer aqui, você vai pagar 1.000, 2.000. É verdade ou não, não? 4, pagou 5.000 para o Delino Marçal vir aqui numa noite. Por que você não paga eu 5.000? Prego o mês inteiro? Verdade ou não é? Mas o cara veio aqui uma noite só. 5, meu.
Mas, amém. Foi bancado por fora, Noel que arrumou isso aí, bacana, legal, foi ótimo. Mas o que eu estou dizendo para vocês, nós não podemos viver disso. Vocês comem em restaurante todo dia? Na casa de vocês tem umas 10 ou 15 variedades de comida diariamente para vocês comer? Sim ou não? Não. O que vocês então têm na casa de vocês? Todo dia? O arrozinho, feijãozinho, um bifinho. Verdade ou não é? Um tomate. Isso daí, batata frita, né? Nossa família está dizendo lá em casa, batata frita, que tem que ter as batatas fritas. Então, ou seja, mas de tempo em tempo nós vamos então num restaurante, aí nós chega lá e come então, né? Pega um monte de coisa, né? Que o prato fica bonito, né? É ou não é, Rubão? Desfruta tudo. De vez em quando nós vamos fazer um churrasco. Assim é a igreja. A igreja não pode viver de eventos em eventos. Se ela viver de eventos em eventos, e você viver de inspiração, de motivação em motivação, uma hora ou outra você vai parar. Acabou o evento, você para. Acabou a motivação, você para. Eu tenho que ter motivação para me fazer isso. A hora que acabar aquilo, você vai desanimar e você vai parar. Então você precisa ser, quarto, você precisa ser inspirados, porque esses são aqueles que vão receber o galardão do Senhor. Inspirados. Inspirados para virar a chave. Inspirados para mudar o jogo. Inspirados para estar na casa do Senhor. Inspirados para fazer o que precisa. Inspirados para dar tudo. Inspirados para realmente falar o que precisa fazer. Teve uma vez, você deve conhecer essa história bem. Estava numa guerra, e Davi olha para os seus soldados e diz assim para eles: eu gostaria de beber aquela água daquele poço. Quem conhece essa história aí? Deixa eu ver. Alguns conhecem. Vou pregar sobre isso um dia desses, que a maioria não conhece. Eu queria beber daquela água, daquele poço. Os soldados falaram assim: vamos lá. Chamaram a tropa e foram, lembra disso? Aqueles que ouviram a palavra, vamos lá. Gente morreu, foi sangue derramado, eles precisaram matar a gente, mas trouxeram então a água para Davi. Eles não mediram consequências para fazer então aquilo que precisava fazer. Davi, em sinal de honra, ele pega aquela água e derrama então na terra, em sinal de honra ao Senhor. Porque Davi, ele tinha um coração extraordinário. O que eu estou falando para você é o seguinte: uma pessoa inspirada, ela não mede, ela não pensa, ela não dá desculpa, ela não tem nenhum problema para fazer, ela simplesmente vai e faz. Ela executa, ela está lá, ela está lá, ela está lá. O que precisa de fazer isso? Estou lá. Que hora que é que tem que fazer tal? Eu estou lá. É assim que nós temos que ser. Um servo inspirado. É o famoso pau para toda obra, né? O famoso pau para toda obra é aquele pau que serve para tudo quanto é serviço. Você bota ele aqui, ele vai. Você põe ele ali, ele vai. Você coloca ele ali, ele vai. Ele serve em vários lugares. Então é isso que nós precisamos ser, um servo, então, inspirados. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunte para ele se ele é inspirado. O que ele falou? Queridos, eu quero que você preste atenção nisso. Já estou indo aqui para o final. Nós não vamos nos estender muito. Mas Deus me mostrou um horizonte. Deus mostrou algo que nós precisamos então fazer. Nós precisamos então nos empenhar. E daqui, preste muita atenção, daqui até a virada do ano, nós temos exatos 36 dias.
Diga comigo, 36 dias. Nesses 36 dias, irmãos, eu vou me dedicar 100%. E quem estiver comigo, e quem quiser fazer isso também, nós vamos revolucionar essa história. Não é o ano que vem, não estou falando para vocês o ano que vem não, estou falando esse ano, agora. Esses 36 próximos dias que nós temos, eles vão representar mais do que nós fizemos o ano todo. O que o diabo quer fazer? O diabo quer paralisar a igreja. E quando eu falo para vocês que Deus me deu uma visão, foi que nós não somos melhores do que ninguém. Tem muitas igrejas boas aqui. Mas cita uma igreja relevante aqui na cidade. Uma igreja que explodiu, que avançou aqui ou na região toda. Nós vemos então em todas as cidades igrejas medianas, de acordo com a sua população. Nós estamos aqui mediano, do jeito que a maioria delas vão. Nós temos os nossos cultos, nós celebramos a Deus, nós temos uma boa igreja. Mas está faltando, porque milhares de pessoas estão indo para o inferno. E eu e você precisamos nos levantar com força. E parar de dar desculpas. As pessoas dão muita desculpa. Nós queremos achar desculpa para isso, desculpa para aquilo outro. Ah, não faço isso por causa disso, não faço aquilo por causa daquilo outro, não faço aquilo por causa daquela outra situação. Ou trabalho muito, ou não trabalho, ou eu tenho, ou eu não tenho, ou minha família, ou enfim. Um monte de desculpas. Nós precisamos estar empenhados. 100%. Mergulhados nesse propósito de 36 dias. E agora o primeiro desafio que eu quero fazer com vocês aqui hoje é: você está aí com o papel e a sua caneta na tua mão? Eu vou te dar 2 minutos para você escrever no papel o que você gostaria que acontecesse na sua vida pessoal. Pessoal, para a tua vida. Ainda esse ano. Não o ano que vem. Esse ano. Escreva aí. 1, 2, 3, 5. O que você quiser. Escreva. Isso. Pode escrever, fique tranquilo. Tem tempo, pensa. Você vai escrever. Escreveu? Hã? Quem escreveu? Quem precisa escrever ainda? Quem ainda não acabou? Ainda não. Tem bastante sonho aí, né, João? Quem mais não acabou ainda? Deixa eu ver. Quem mais não acabou? Bota sonho aí, Luan.
Vai, meu filho, quem sonha vai longe. Pastor, eu gostaria que isso acontecesse ainda esse ano. Foi? Agora você vai fazer um propósito. Você não vai colocar esse papel aqui, você não vai colocar aqui nada. Os 36 dias. Se você depois quiser pegar esse papel para ficar mais fácil para você, se eu fosse você, eu faria isso. Que você escreveu. Tire uma foto. Carregue no seu celular. Todos os dias, a partir de hoje, você vai orar por isso. E você vai orar de forma detalhada. O grande problema das pessoas é que elas não pedem certo para Deus. Você vai orar detalhadamente. A Bíblia diz que quando nós temos algo, nós precisamos entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com aquele que está então ali conosco, que é o Senhor. Então você vai falar com ele sobre o projeto, sobre o seu pedido, todos os dias. Se você quiser colar em algum lugar visível, se você quiser, você vai fazer de acordo com a tua fé, mas você precisa fazer isso todos os dias. E você vai ver se até o final do ano você não vai ter um resultado diferenciado. Porque você precisa ser intencional nas coisas que você faz. Você precisa ser uma pessoa intencional, decidida em fazer aquilo e não simplesmente então ver a vida passar. Lembre-se, eu não sei qual daqueles patamares de servo você está. Se você está cansado, se você precisa então de reconhecimento, né, para você, ou se você então precisa de uma motivação, se você é um interessado, se você é um motivado, mas eu quero que você cresça e vá então para um servo inspirado, um casamento inspirado. Leva isso para toda a área de vocês. Um casamento inspirado. Veja, vamos transformar isso para qualquer área. Um casamento cansado vai longe? Sim ou não? Não vai. Um casamento que tem um interesse de uma parte só, vai longe? Um casamento que ele é motivado por alguma coisa que acontece, você acha que vai para o resto da vida? Não vai. Por que não vai? Porque as pessoas mudam. Uma empresa, um trabalho, uma amizade, enfim, para aquilo que você quiser, pega essa palavra aí, leve isso para aquilo que você então precisar, para a sua vida. Você precisa então estar inspirado. O seu casamento, você precisa estar inspirado para o seu casamento dar certo. Sua empresa, seu trabalho, seus relacionamentos, inspirado, inspiração. Você precisa entender, inspiração é o que está aqui dentro, você recebeu, está aqui, e aí você então vai praticar. Então durante os 36 dias você vai orar, e você vai declarar isso, carregar com você, carregar no bolso, carregar na bolsa, carregar no carro, colocar na visão, fazer qualquer coisa, mas fazer com que isso venha a dar certo. E eu creio que agora seremos totalmente intencionados. Coloque aí para mim, Raine. Para que em 2025, volta lá. Essa frase tinha que estar na mesma frase, tá? Seremos totalmente intencionados para que em 2025 estaremos com 5.000 filhos do rei, resgatados das garras do diabo e libertando então a sua própria vida. Essa é a nossa missão. Irmãos,
Você pode acreditar ou não, você pode querer ou não, e você pode estar ou não, mas isso vai acontecer. Isso está dentro de mim, e ninguém vai parar. O que você coloca dentro de você acontece. Escreva e verá, coloca lá. Escreva e verá que até 2025, nós estaremos então com 5.000 filhos resgatados das mãos do diabo. Nós vamos trabalhar de dia, vamos trabalhar de noite, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos então buscar, nós vamos então fazer, nós vamos então trabalhar, nós vamos então, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas ser de forma intencional. Por isso que os cansados precisam então ser ativados. Os que estão aqui hoje só por interesse precisam subir de nível. Os que precisam de motivação, arranque então essa motivação do seu coração e vamos para a inspiração. Deus chama um homem chamado Ezequiel e fala para Ezequiel: mede aí, águas pelos tornozelos, Senhor. Você quer mais, Ezequiel? Vem, águas pelos joelhos, Senhor. Você quer mais, Ezequiel? Vem, águas então pelos lombos, Senhor. Você quer mais, Ezequiel? Vem que eu tenho águas profundas para você. Deus tem coisas novas para nós. Pastor, como que vai acontecer aquilo lá? Nós vamos separar e vamos dividir essa situação. Esse ano, nós viraremos com 500. É simples isso. 2023, nós teremos 1.000. 2024, nós teremos 2.000. E de 2024 para 25, nós vamos para 5.000. Esse é o processo de Deus. Deus pegou 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou uma multidão de 20.000 homens e mulheres. E sobrou 12 cestos. O meu Deus é o Deus de multiplicação. E eu repito, se você quiser fazer parte daquela história, você precisa estar inspirado. Você precisa buscar força. Você precisa então criar essa força de dentro de você, para que nós possamos então fazer a obra que o Senhor ele tem. Uma igreja alinhada, uma igreja organizada, uma igreja no mesmo propósito, ninguém segura. Quando um povo começou a descobrir então isso, eles começaram a construir a Torre de Babel. Aí Deus fala lá, Jesus que ainda estava lá em cima, não tinha ainda descido para a terra, e o Espírito Santo fala: nós precisamos descer lá e confundir a cabeça desse povo, porque se esse povo tiver nessa unidade aí, eles chegam onde eles quiserem. Foi quando houve então a divisão de línguas lá na Torre de Babel, que você vê a história lá de Nimrod em Gênesis. Para um povo unido, ninguém segura. Sabe qual que foi o problema meu ministerial, dessa igreja ministerial que eu pastoreio? Foi carregar pessoas. Foi tentar então arrastar pessoas que já não conseguiam mais ir. Foi tentar então empurrar alguém que ele não tinha mais pique para ir. E eu fiz uma reunião com a nossa liderança na sexta passada e disse para eles: eu estou indo. Se vocês quiserem, vamos. Mas eu estou indo e ninguém segura mais não. Ah, pastor, mas eu não... Tá tudo bem. Nós vamos então para esse destino. Tem hora que eu falo, o Rafa fala assim: mas pai, vai acelerar mais do que o pai é? Eu falei: agora nós não vamos acelerar só um pouquinho, nós vamos acelerar umas 200 vezes. Sabe por quê? Na presença do Espírito e com o Espírito Santo, não tem limite para nós. Nós podemos avançar, porque é Deus que está mandando a gente ir. Como o seu ministério está? Como a sua vida está? Eu tenho aqui algumas, para fecharmos então essa reunião. Primeiro ponto que você tem que fazer para acontecer isso. Primeiro ponto, qual é? Leia comigo.
Diga com força. Você precisa cuidar da tua vida, liderar a sua vida e fazer a gestão da sua vida. Se você não fizer, eu não posso fazer. Se eu, como pastor, ter que ficar cuidando de vocês e da vida de vocês, nós nunca vamos chegar então nesse número. Você tem que cuidar da tua vida. É verdade ou não é? Você tem que liderar a sua vida. Você tem que saber o que você quer da tua vida. Uma pessoa que fuma lidera a vida? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quem lidera a vida dela? O corpo dela. Uma pessoa que se prostitui lidera a vida? Não. O que está dirigindo ela? A coisa que tem para baixo. Seja de um jeito ou do outro. É o que está liderando. É verdade ou não é? Você precisa liderar a sua vida e você precisa entender o que é certo e o que é errado, fazer o que é certo sem ninguém precisar ficar falando para você. Nós não temos mais tempo para perder, irmão. Não sei se você está me entendendo. Nós não temos mais tempo para perder. Eu preciso que vocês entendam o que vocês têm que fazer. E eu preciso deixar vocês aqui. Nós precisamos seguir junto. Porque se nós ficarmos assim, ó. Porque o maior problema é a gente ter que apagar então essas fogueirinhas que acontecem no meio de pessoas que já estão teria que estar diferente. Diga comigo com mais força. Olhe para o seu irmão e diga: você vai liderar a sua vida. Quem assume o compromisso de liderar a sua vida aí? Levanta a sua mão assim. Quem vai liderar a sua vida aí? Então, a partir de hoje, eu não vou mais me preocupar com você. Amém ou não amém? Porque você está salvo e você vai ser salvo. Amém ou não amém? Está feito? Você precisa então saber. Quem lidera a vida, quem lidera a sua vida, sabe que tem que orar todo dia. Quem lidera a sua vida sabe que precisa vir na igreja. Quem lidera a sua própria vida sabe que precisa fazer o trabalho. Quem lidera a sua vida tem princípios e segue os princípios. Quem lidera a sua própria vida não precisa ficar falando: não fica dormindo com a sua namorada, com o seu namorado não, isso é pecado. Quem lidera a sua própria vida não precisa ficar falando: não traz sua mulher não, porque isso é pecado. Não traz seu marido não, que isso é pecado. Quem lidera a sua própria vida não precisa ficar falando: não fica vendo pornografia não, que isso é pecado, meu irmão. Quem lidera a sua própria vida não precisa ficar falando: não fala da vida dos outros, não faz confusão com os outros, não se mete em rolo, que você não tem nada com a vida dos outros. Eu não preciso ficar falando disso. Quem está me entendendo? Quem lidera a sua vida, irmãos, é uma pessoa que está decidido. Eu vou para o céu e acabou. Você pode dizer junto comigo isso? Eu vou para o céu e acabou. Isso é liderar a vida. O que é certo? O que é errado? Lá em Deuteronômio 28, Deus fala assim: Moisés, fala para o meu povo: eis que eu coloco a bênção e a maldição diante deles. O problema é deles. Se eles quiserem a maldição, está aqui. Se eles quiserem a bênção, está aqui. Ponto. E eu posso te falar uma coisa, por experiência minha de 14 anos pastoreando. Quando nós tentamos cuidar das pessoas, elas sempre vão ficar criança. Elas sempre vão te dar trabalho. Elas sempre vão te dar canseira. Porque elas não crescem. Então você precisa deixar ela. Quando você deixa ela, então ela toma então a sua forma. Então, primeiro você vai o quê? Vamos falar novamente forte: eu vou liderar na minha vida. 1, 2, 3. Quem se compromete com isso? Dá uma salva de palmas então para selar esse momento.
Segunda coisa, Raiane, bota aí. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Novamente. Novamente. Uma vez que você liderou a sua vida, você precisa liderar a sua família. Você precisa se preocupar com o seu cônjuge, vocês que são casados. Cadê os casados aqui? Você tem responsabilidade pelos que estão dentro da tua casa. Precisa liderar. Você sabe se o seu marido está bem. Você sabe se a sua mulher está bem. Você sabe se os seus filhos estão desviando. Você sabe então se a sua família está indo então para a pinguela do inferno. E você precisa então liderar a sua casa, a sua família. Se preocupar com eles. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, nega a fé. Quando você vê pregadores então aí que prega por aí, que faz um monte de arruaça por aí, mas se não tiver família, já era. A família é a base. Ou você cuida dos seus ou você não tem ministério. Não tem outra palavra para me te dar. Então você precisa cuidar dos seus. Aqueles que estão acompanhando junto conosco as nossas lives, eu falei sobre isso. Você precisa continuar perseverando em oração. Você precisa saber buscar em Deus em oração. Se você tem alguém ainda na tua casa que ainda não serve ao Senhor, que ainda não está convertido, você precisa aumentar a sua oração, intensificar, porque a sua oração está como chama então ali, sabe? Cozinhando a batata. Coloca a batata dentro da panela da água, a água dentro da panela, a batata dentro da água na panela, bota ela no fogo, você vai ver ela cozinhando, ela não vai mudar. Mas depois de alguns minutos você desliga o fogo. Aquela batata que era dura, que não dava para comer, agora ela já está derretendo, já ela está mole. Você descasca ela, ou se ela já estiver descascada, coloca sal e você come, e vai ser uma delícia. Por quê? O fogo. Quero te dizer que você precisa então deixar o fogo crescer. Amém ou não amém? Então primeiro você vai fazer o quê? Segundo? E terceiro? Eu vou inspirar alguém a liderar a sua vida. Você liderou a sua vida. Você liderou a sua família, você vai inspirar alguém. Opa, peraí, vou cuidar dessa pessoa para ela se preparar, cuidar da sua vida. Melhorar então a sua performance. Ser uma pessoa diferenciada. Lutar então em meio então aos problemas. Porque o que tem de pessoas que têm a mentalidade é muito grande. A mentalidade está então abalada. Estamos vivendo dias terríveis de forma mental. Então nós precisamos então dessa ação. Ou nós nos colocamos desta forma, ou o inimigo vai atropelar então a nossa vida. Você não pode ser um servo cansado. Um servo então que busca seus próprios interesses. Um servo que então precisa estar sendo empurrado, motivado. Você precisa ser um servo inspirado. E aí? Você vai ou não vai? Você topa ou não topa? Você está nessa batalha ou você não está nessa batalha? É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos parar. Jesus não parou por nós. Jesus foi até o fim.
Ele sangrou. Ele gemeu. Ele pagou o preço caro pela tua vida e pela minha vida. E por isso nós vamos avançar em nome de Jesus. Se coloque de pé um pouquinho. Quero que você feche seus olhos um minuto.